Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu sou o professor Rui Badaró, estou com o doutor João Massano. Juntos conversaremos sobre direito, política e atualidades. Tudo bem consigo, João? Tudo bem, Rui. Voltamos aos nossos diálogos a ver se agora conseguimos ter uma cadência mais regular e um dia regular para o lançamento. Nem que, se calhar começávamos a fazer as gravações sempre à sexta-feira, acho que era interessante e tentaríamos lançar às sextas para criarmos aqui alguma regularidade. Essa é uma ideia interessante, João. Nós podemos, sim, já está aceita a ideia. Pronto. Então, Já. se torna, a partir deste momento, lei para todos É. que nos acompanham, né, ficam como testemunhas que nós vamos gravar às sextas-feiras. Às sextas-feiras. Então, começando, se calhar começávamos aqui por Portugal, que tem de facto uma situação política muito diversa daquela que tinha antes do dia 10 de março, e começávamos aqui a escalpelizar e a falar sobre os resultados das eleições em Portugal, que parece-me que merecem uma reflexão profunda em relação ao que representam para a realidade portuguesa, porque de facto nós temos três partidos com representações parlamentares mais ou menos equilibradas. Temos dois que tiveram um pouco mais, perto dos 30%, e temos um que está em torno dos 20%, que é o Chega, que teve uma subida muito grande. Eu diria, como tem sido quase unanimemente reconhecido aqui em Portugal, que é o real vencedor destas eleições, porque teve um crescimento 4 vezes do que tinha, passou para 48 deputados e ainda pode subir dependendo do círculo da imigração. Eu acho que este resultado nos merece algumas notas e merece que reflitamos sobre ele, na medida em que passámos de uma maioria de esquerda no Parlamento para uma maioria de direita, que de facto reduziu a esquerda a um resultado que é muito baixo, toda junta. Houve uma quebra muito grande da esquerda, tanto que havia um partido que tinha maioria absoluta e agora não a tem e está em torno dos 28, 29%. Eu creio que isto revela um cansaço em relação aos políticos e à política do sistema, revela, dizem, um voto de protesto e revela, bem ou mal, não é isso que está em causa, mas revela que aquelas pessoas que votaram mais de 1 milhão no partido Chega acreditou no líder do partido. Isto é indubitável, não há dúvidas. A Escuta, João, primeira. permita-me uma parte, Claro. porque recentemente estive aí em Lisboa e você me recebeste sempre com o máximo de carinho, atenção e zelo, e durante minha estada eu assisti algumas intervenções, enfim, de um líder desse partido Chega, que, salvo o melhor juízo, e serei o máximo cuidadoso aqui, porque sou brasileiro e não português, é um partido de quase extrema-direita ou de extrema-direita, enfim. Mas o que me chamou a atenção é que, na fala de alguns políticos desse partido, eram falas completamente dissonantes da realidade, dos fatos, e você me traz um cenário que, óbvio, eu já sabia, né, porque acompanhei o resultado das eleições. Esse partido ganhou, teve um aumento exponencial, na verdade é essa, de uma eleição para outra, nas cadeiras, enfim, representando o resultado dessa eleição. Aqui que você, dentro do cenário existente, você atribui esse crescimento exponencial. Eu acho que há uma grande desilusão social em relação aos partidos do sistema, do arco, do dito arco da governação, que são o PS e o PSD, tanto que depois de 8 anos de governo socialista, até há quem diga que a vitória do PSD e da AD é uma vitória quase de pirro, porque é pequena e mais. Há uma questão que tem que ser levantada, que é antes de passarmos à explicação social ou à tentativa, há algo que me tem chocado muito, que é
as audições que o Sr. Presidente da República tem feito aos diversos partidos representados ou que tiveram representantes eleitos nas últimas eleições, nesta semana, porque ainda não foram escrutinados todos os votos. Ou seja, ainda falta o voto dos que estão fora de Portugal. O que isto pode significar, duas coisas. Uma, não se releva ou não se quer relevar o voto de quem está fora de Portugal para isso, porque é que foram votar, não consigo perceber. Parece-me que realizar estas audições sem ter fechado os resultados é prematuro porque dever-se-ia ter aguardado pelos resultados finais, até porque as diferenças entre os dois partidos que estão à frente é pequena e poderia até acontecer que o círculo da imigração alterasse os resultados finais, porque a diferença é tão pequena que se o partido que está em segundo lugar, por exemplo, conseguisse ter uma representação forte fora de Portugal, poderia inclusivamente ou ter o mesmo número de deputados ou até, eventualmente, causar aqui uma grande confusão eleitoral. O que é mais curioso é que, na noite das eleições, o líder do Partido Socialista, não obstante ainda não haver o resultado do círculo fora de Portugal, da imigração, apressou-se a dizer que tinha perdido. Foi uma declaração, diria, honesta, disse que perdeu as eleições, mas na realidade ele ainda não sabia e não sabe, como nenhum de nós sabe, o resultado final. E ainda há ali, eu percebo que ele, reconhecendo a maioria de direita no Parlamento, obviamente, dificilmente conseguiria governar e seria um governo a prazo. Mas, de facto, houve aqui uma situação de parecer que alguém queria dizer que perdeu rapidamente, ao contrário do que até tem sido habitual em Portugal, quase toda a gente parece ganhar, e neste caso o que aconteceu foi, alguém disse, eu perdi de imediato, e havendo inclusivamente resultados por apurar, que poderiam até baralhar as contas. Mas é digno, não deixa de ser digno, mas houve uma grande velocidade a dizer eu perdi. Depois há a questão de o Sr. Presidente estar a ouvir os partidos sem ainda ter resultados finais, que não me parece ser o mais correto e pode, inclusivamente, como eu já disse, implicar ou traduzir de forma implícita uma desvalorização dos votos de fora de Portugal, o que não é de todo correto, nem deve ser alimentado. Portanto, isto é o cenário que nós temos neste momento. Depois temos, objetivamente, uma sociedade que está descontente com o poder político. Ponto. Não há como dizer de outra forma. Há um descontentamento grande, que é um descontentamento que não está só em Portugal, que está na Europa. Há uma subida da direita e da extrema-direita, e os jovens estão maioritariamente, ou votaram maioritariamente, por exemplo, no lado direito do Parlamento, e não na esquerda. Portanto, acho que a esquerda tem que refletir, acho que a própria direita tem de refletir, e principalmente há uma coisa que nós temos neste momento, que é o tripartidarismo, que o Dr. André Ventura se apressou a dizer que estava em Portugal, porque há 3 partidos com uma boa representação parlamentar, mas há essencialmente algo que é o seguinte, olhando para as declarações do Dr. Luís Montenegro antes das eleições, não é não à aliança com o Chega. Olhando para a narrativa do Dr. André Ventura, que, independentemente de se concordar ou não e de eu defender ou não a ideologia do Chega, que isso não é o que eu estou aqui a dizer, nem estou a defender, pelo contrário, o que eu tenho que realçar é o seguinte: a narrativa que está a ser elaborada pelo Partido Chega, nomeadamente através de uma entrevista que foi dada pelo Dr. André Ventura à TVI e à CNN, na segunda-feira, logo imediatamente após as eleições, é uma narrativa muito simples e que, por ser a primeira, a menos que haja uma contra-narrativa eficaz, vai à frente e pode fazer escola, que é, e aqui puramente objetivo, o que foi dito pelo Dr. André Ventura de uma forma muito simplista foi:
eu represento mais de 1 milhão de portugueses que votaram em mim, que disseram que querem as políticas do Chega e o que o Chega diz a influenciar o governo de Portugal, por isso nos deram tantos deputados e tantos votos. Se há um partido que ganha as eleições, que diz que não é não, que não se coliga connosco, que não negocia connosco, o que eu digo é, está a humilhar mais de 1 milhão de portugueses que votaram em nós. E está a desconsiderar a vontade desses portugueses que quiseram a nossa influência no governo, ainda que seja só em negociação. Portanto, eu sou responsável porque eu digo, eu viabilizo um governo, desde que negociem connosco e não nos humilhem nem nos insultem, eu negocio e posso inclusivamente desistir de medidas que eu tenho vindo a defender, como por exemplo a pena de morte, desde que me digam, por exemplo, que aumentam os professores e que dão subsídio de risco aos polícias. Por isso, eu estou disposto a ceder para que Portugal tenha um governo de 4 anos. Mas, se me dizem que não negociam comigo, estão a insultar-me. Por isso, eu não poderei viabilizar o governo. Portanto, esta narrativa é uma narrativa que passa e que já vai no sentido de dizer, eu não quero que o governo caia, eu quero que o governo faça aos 4 anos, mas para isso acontecer têm que me respeitar. Ou seja, já enredou uma narrativa que é muito forte e simples de compreender e que, diria, é um osso duro de roer para a AD e para o líder da AD, o Dr. Luís Montenegro, para fazer a desmontagem desta narrativa, porque me parece, e é a minha modesta opinião, vai no sentido de ser uma narrativa muito eficaz e simples de perceber, porque efetivamente ele teve mais de 1 milhão de votos e desconsiderar 1 milhão de votos não me parece ser razoável. E há uma coisa que eu também tenho verificado nos comentadores em Portugal, que é uma certa desconsideração dos eleitores do Chega e até, diria eu, uma menorização intelectual dos eleitores do Chega, que me parece produzir efetivamente o efeito contrário àquele que eles pretendem produzir. E isso parece-me um risco, porque a menorização intelectual que está a fazer alguma comunicação social, ou alguns comentadores, melhor dizendo, na comunicação social, que vamos lendo e que vamos vendo na televisão, parece-me ser muito arriscado, porque dá mais força à extrema-direita e permite que a extrema-direita cavalgue uma vitimização que só pode vir a dar, na minha opinião, mais votos. Portanto, não me parece que o melhor seja a menorização da extrema-direita, nem a menorização dos eleitores que votam no Chega. Pelo contrário, há que compreender as razões deste voto e não menorizar as pessoas. Nós somos todos iguais, não há, entre aspas, menores intelectuais, nem, entre aspas, maiores intelectuais, e há que perceber a conjuntura social e tudo o que levou a este voto e fazer comentários objetivos que não levem implícito um menorizar dos eleitores que votaram Chega. E este é o maior risco que eu acho que a sociedade portuguesa vive neste momento. Meu querido amigo, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a sua fala, já enaltecendo que você sempre consegue fazer, de forma sintética, uma análise bastante ampla, João, do cenário em Portugal. Mas os comentários são os seguintes. Bem sabemos, e nós já chegamos a falar sobre isso nos diálogos luso-atlânticos, que em momentos de crise, em quaisquer países do mundo, né, em momentos de crise, via de regra, aqueles que se encontram no poder são alvos das críticas dos eleitores, pensando sobre o aspecto exclusivamente político. Então, aqueles que detêm o poder serão os alvos da crítica, e normalmente a crise faz com que os eleitores, descontentes com o status quo que lhes prejudica, tendem a escolher, seja por protesto, seja por vontade de mudar, né, e pensando de forma bastante simplista também,
a votar em algo que é novo ou que apresenta uma solução, ainda que milagrosa, porque nós temos exemplos em diversos países da Europa, do continente americano e também ao longo de todo o século XX, exemplos que escancaram isso que eu acabei de apontar. E se não bastasse isso, essas soluções, por vezes milagrosas, João, o eleitor está pouco se, abre aspas, lixando, fecha aspas, se vão funcionar ou se serão reais. Eles querem ouvir que existe algo diferente que propiciará luz no fim do túnel ante a crise que, porventura, eles vivam naquele momento. O fato é que, não existindo tal solução milagrosa ou factível com a realidade, quando o novo ascende ao poder, rapidamente percebemos que há um retorno àquele status quo de crise se ele não consegue implantar as tais soluções. De outro lado, preocupa-me muito o que você disse no final de sua fala, que é desconsiderar A ou B, não interessa, e por meio dos tais comentadores, porque ao tratar dentro da política qualquer pessoa eleitora como menor, seja intelectual, ou tentar fazer qualquer tentativa de desqualificação, é uma faca de dois gumes, e em 99% dos casos o tiro sai pela culatra. Ou seja, ao tentar desqualificar, ofender, humilhar ou tratar como se idiota, estúpido fosse, via de regra, a própria sociedade volta-se contra quem faz esse tipo de coisa, e isso é um desserviço àqueles que estão, na verdade, a combater o grupo que foi humilhado. Enfim, são esses os comentários, e na sequência eu vou já tratar do nosso assunto do Brasil, que é um comentário rápido, pessoal. Nós estamos, alguns dias atrás, aliás, alguns dias não, né? Praticamente algumas horas atrás, nós tivemos o jogador Vini Júnior novamente reclamando de ataques racistas, justamente com relação à torcida do Atlético de Madrid, que claramente num vídeo publicado nas redes sociais, foi muito veiculado aqui no Brasil, João, e neste vídeo a torcida atleticana, assim, de forma bastante clara, cristalina, ao fazer o grito de guerra, ela conclui chamando o jogador Vinícius Júnior de chimpanzé. Não há como tentar desqualificar, nesse caso, a atitude racista. E a reflexão que eu gostaria de deixar é, em pleno século XXI, pessoal, não é crível, possível e imaginável que, numa sociedade dita civilizada, que tem acesso à informação, que preconiza o atendimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável, da Agenda 2030, nós verificarmos diversas situações como esta ocorrida com o jogador. E não é porque ele é famoso, porque o racismo efetivamente deve ser combatido, seja o estrutural, seja em quaisquer de suas formas. Nós somos seres humanos, independentemente de cor, raça, credo, não interessa. E devemos nos tratar como tal. E isso se aplica também à situação anterior, política. Não desqualifique o seu igual por conta de cognição ou falta de.
É isso. Eu também só queria acrescentar uma coisa em relação a isso, que é, já se ouve em Portugal algumas, diria eu, bocas em relação a imigrantes do género, agora com o Chega é que vocês vão ver o que vai acontecer. Pronto, já há também esse tipo de indiretas em relação a imigrantes por causa dos resultados das eleições em Portugal, que é algo que nos deve fazer refletir a todos e vem na sequência do que acabaste de referir em relação ao jogador de inícios, mas que de facto é um tema que vai e tem que ser encarado aqui na Europa, porque de facto com a subida da extrema-direita, com algum ódio aos estrangeiros que surge sempre nestas situações de crise, como sabemos, nós temos que ponderar que tipo de sociedade é que queremos e qual é a sociedade em que queremos viver, e isto deve exigir de uma grande reflexão a todos nós. Era isso que eu também queria dizer no final destes diálogos, e penso que por hoje é tudo, e voltaremos em breve para mais um episódio dos diálogos, e até lá. Até logo, pessoal. Até os próximos diálogos luso-atlânticos.